bem? Hoje eu estou com uma super, ultra, duper convidada, a Flávia Melissa. Yeah! Oi, tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito obrigada por falar comigo e conversar. Eu conheci a Flávia faz muito tempo pelo YouTube, de algum desses vídeos que o YouTube sugere, e me apaixonei. É uma coisa assim, alguns de vocês falam, seu vídeo traz calma, é a Flávia pra mim. Ela traz uma calma, uma serenidade, ela é ótima com as palavras, ela sabe articular muito bem, e eu fico assim, E fora que eu fico, também eu já contei pra ela, eu fico assim no vídeo dela, verdade, nossa, é verdade, eu concordo, nossa, isso, tipo, você tirou as palavras da minha boca. Então é muito gostoso quando a gente encontra assim alguém que a gente se identifica, mas que adiciona também, porque apesar de eu concordar com tudo, você me traz muitas coisas novas. Então, muito obrigada por estar aqui, é um prazer imenso, e óbvio que todos os links dela vão sempre estar na caixa de informação ou também no blog, tá bom? Eu queria que você se apresentasse, porque eu acho que eu poderia falar muitas coisas de você, mas eu acho que você vai falar mais com propriedade, digamos assim, o que você é, o que você acredita e qual que é o seu trabalho no YouTube, na internet, digamos assim, né? Então, eu sou psicóloga, né? Sou formada em psicologia há mais tempo do que eu gostaria de admitir. Porque aí a pessoa começa a fazer conta, Começa a fazer conta, mas eu tô formada faz um tempo já, né, em psicologia. Mas a psicologia nunca respondeu muito às minhas questões e às minhas curiosidades em relação ao ser humano, né? Então, apesar de estar formada na faculdade, eu fui seguindo vários caminhos diferentes que envolveram, por exemplo, desde trabalhar num acampamento de férias, né, desenvolvendo atividade educativa para os jovens e para os adolescentes, até ir morar na China para estudar medicina chinesa, onde eu fiquei mais íntima da meditação, onde eu aprendi um pouco mais sobre as artes taoístas, todas essas questões que fazem parte da medicina chinesa, que é uma medicina milenar, e que mudaram muito assim a minha forma de enxergar o mundo, né? E aí quando eu voltei da China, aquele meu cenário onde eu vivia e do jeito que eu trabalhava deixou completamente de fazer sentido. Né, eu comecei a estudar. Você tinha um consultório? Eu tinha um consultório que eu tinha fechado para ir para a China, né? Mas aí quando eu voltei da China, eu percebi que eu não queria mais trabalhar do jeito como eu trabalhava, né? A China foi assim um sacode do jeito que eu entendia ser humano, e então eu resolvi me dedicar a entender um pouco mais como é que era a compreensão humana dentro das artes taoístas, dentro dessa compreensão do ser humano como um todo e não só da mente, né? Porque eu acho que a psicologia ainda tem uma abordagem muito mental do ser humano, né? E aí, quando eu voltei, eu comecei a passar por muitas mudanças pessoais, né? Porque não tem como você trabalhar com seres humanos sem que isso mexa de alguma forma dentro da gente. Com certeza, eu sempre fico me imaginando assim, o trabalho dos psicólogos, né? O quanto que você aprende mais sobre outras pessoas e aprende sobre você mesmo também, né? É aquilo que a gente estava falando antes, né? A gente é fruto do meio, mas o meio está sempre mudando. Então, o cenário vai mudando, a gente vai mudando, e eu mudei muito, como por exemplo, eu parei de comer carne, eu comecei a meditar, eu fui fumante durante muito tempo, então eu parei de fumar, e eu comecei assim... E isso tudo foi depois que você voltou da China? Sim, foi quando a meditação principalmente foi a ferramenta que eu acho que foi virar uma chave, assim, pra mim, né? Eu me identifico porque quando eu trabalhei numa escola Montessori, também mudou completamente a visão que eu tinha sobre educação, sobre como lidar com crianças pequenas, então isso é muito legal, né? E é uma surpresa tão gostosa, porque a gente tá na profissão, a gente acha que sabe, relativamente bem, e aí vem uma coisa e transforma tudo aquilo que a gente acreditava, e eu acredito pra melhor, né? Não, e muda mesmo, né? O ser humano, a gente só chegou nesse nível de desenvolvimento, de sociedade, desenvolvimento humano, porque a gente tem uma capacidade muito grande de se adaptar. Então, sempre que a gente descobre algo novo, rapidamente a gente adapta aquilo e a gente entra numa nova zona de conforto. E eu tava numa zona de conforto muito grande nesse período da minha vida. E aí, quando eu voltei da China, eu tava tão empolgada com todo esse processo de transformação, mas ao mesmo tempo eu não tinha com quem dividir isso.
Porque os meus amigos da época, eles não compartilhavam os meus interesses. Nossa, eu entendo completamente. E aí é que surgiu o YouTube na minha vida, porque os vídeos foram uma forma de eu conseguir conversar sobre coisas que faziam parte da minha vida com pessoas que eu não conhecia, porque eu não podia falar sobre essas coisas. Não é que eu não podia, eu podia, mas Sim. não tinha essa mesma troca com as pessoas que estavam acostumadas com a velha Flávia, digamos assim. E aí, com os vídeos, a coisa mudou completamente na minha vida, você sabe disso, porque ganhou um alcance muito bacana e hoje em dia eu não atendo mais em consultório como psicóloga, eu desenvolvo trabalhos com grupos, que é a minha paixão, assim. Nossa, isso é muito legal, gente. Muito legal. A gente faz, enfim, trabalhos de final de semana, eu dou palestras, eu faço vivências, eu dou workshops em vários cantos do Brasil. E agora a minha intenção, depois do nascimento do Gael, meu bebezinho de 5 meses, fofo, que tá ali atrás. Maravilhoso. Olha, ele mamou, agora está hipnotizada. Ele assim, está no colo do papi. Eu tenho vontade de realmente me dedicar mais a esse mundo online, porque eu acho que é o que a gente, né, mais uma coisa em comum que a gente tem. Total. Além de ser casadas com o Ricardo. Gente, não, peraí. Vamos voltar um pouquinho, volta um pouco. A Flávia, casada com o Ricardo. Então já começa por aí. A hora que eles chegaram, Flávia e Ricardo, tipo, bizarro. E ela tem um bebê muito, muito lindo. E é muito legal, assim, acho que também eu me identifiquei, né, nessa parte da maternidade, eu assisti bastante vídeos sobre a maternidade, aquela que você compartilha, eu tô falando pessoal, que você compartilha com as pessoas e é muito gostoso, porque você é tão genuína e tão sincera e você consegue falar sobre os seus sentimentos, suas questões de uma forma tão legal que eu espero que todos vocês acessem os vídeos, porque acho que vocês vão tirar muitas coisas boas de lá. Gratidão. Vindo de você, né? Nossa, eu separei vários temas aqui, eu misturei um pouco, porque nem todas as pessoas que nos assistem são mães, mas eu sempre gosto de focar nesse assunto, porque é a nossa realidade e também tem muito público que vem por esse caminho. Eu fiz uma série no meu canal uma vez chamada Influências da Infância e eu entrevistei bastante youtubers, assim, a gente como se fosse uma tag, uma entrevista sobre a infância e eu queria que você falasse rapidamente o que você acha que a sua infância influenciou na pessoa que você é hoje, assim, como que você se vê e se você acha que isso transfere pro seu filho ou não? Nossa! Então, eu acho que eu sempre fui uma criança muito inquieta. Mas não é a criança inquieta como a gente conhece hoje em dia, as crianças que recebem um rótulo aí de TDAH ou enfim. Não foi nada nesse sentido, mas eu tinha uma inquietude muito grande de curiosidade sobre as coisas. Que legal! Então eu lembro, por exemplo, de uma cena, eu devia ter meus 7, 8 anos de idade. E eu tava em Ilhabela, onde minha família tem uma casa de praia desde que eu nasci, na varanda da casa, olhando pro céu estrelado com o meu pai. E eu lembro de eu chorar copiciosamente, porque eu não achava justo que quando a gente morresse, a gente esquecia das coisas que a gente tinha vivido. Uau! Né? E isso assim, eu devia ter meus 7, 8 anos. Então, e isso é seu? Você não acha que foi criado, tipo, passado pelos seus pais? Isso é da sua foi da sua personalidade? Eu lembro que a gente estava tendo uma conversa do tipo assim, mas o que são as estrelas? Ah, porque cada pessoa quando morre vira uma estrela no céu. Então a conversa veio disso, assim, mas eu acredito que tenha sido meu, porque nem o meu pai nem a minha mãe, eles não são pessoas muito ligadas a essa questão. Minha mãe hoje em dia até que faz curso de filosofia, enfim, mas eles nunca foram pessoas ligadas muito, por exemplo, mas qual é o sentido da vida, o que viemos fazer neste mundo, ou qualquer coisa do gênero. E você já teve eu acho que a gente vem com isso, sabe? Eu acho que assim, a gente, o meio, ele é muito importante na hora de determinar os nossos interesses, a forma como a gente é criado, mas eu acredito que a gente venha com uma bagagem inata, porque eu acho que a gente tem uma missão aqui. Eu também. Né? Então eu acho que a gente vem com algo para florescer, para desabrochar, para trazer à tona e para transbordar na direção das outras pessoas. Então a minha infância, ela foi uma infância assim, eu estaria mentindo se eu falasse para você que eu amo lembrar da minha infância.
porque foi uma infância difícil. Eu acho que talvez todas as infâncias tenham um pouco disso, né? Mas a minha infância, por exemplo, eu estudei numa escola muito tradicional em São Paulo, né? Eu estudei num colégio que era hiper frequentado pelas classes AAA de São Paulo, e eu não tinha essa realidade. Os meus pais sempre trabalharam muito para dar pra gente. Meu pai é médico, minha mãe é engenheira. E os meus amigos da escola, eles vinham de uma outra realidade. Então eu sempre tive esse sentimento de estar inferior às outras pessoas. Eu me identifico até nisso. Eu sempre estudei em escola particular, mas era assim, ó, né, suado, e eu também não me identificava com as pessoas. Também tinha sempre esse... Nossa, eles são má. É a sensação de você estar aquém, né? Então eu acho que isso traz aquilo um pouco que a gente estava conversando antes, dessa sensação de, nossa, eu quero que os outros gostem de mim. Eu quero, de alguma forma, ser aprovada por essas pessoas. Eu quero que, de alguma forma, eu quero ter essa sensação de que eu estou à altura. Você sabe que eu pensei, eu tive uma reflexão recentemente, assim, que por um lado, isso foi muito bom, pelo menos pra mim, porque eu vejo algumas pessoas que são muito populares na escola e elas estão num patamar que não tem mais pra onde ir, não tem mais pra onde crescer. E elas ficam nessa área de conforto, tipo, eu sou o máximo, eu sou demais, eu sou bam. E depois aconteceu com várias pessoas que eu achava que era o máximo, depois que ficou adulto, ou estacionou ou piorou, sabe? E a gente não, como a gente estava numa posição de ter alguém, de ter um lugar para chegar, digamos assim, é porque a gente admirava certas pessoas. Nossa, eu quero ser igual ela. A gente estava em constante busca de melhoramento, de querer ser melhor, de conseguir conquistar algo mais. Então acho que tira um pouco essa posição de sou máximo, sou soberana. Já cheguei onde eu tinha que chegar. Não preciso me esforçar porque todo mundo já me ama e tal. Então, por um lado eu vejo assim, poxa, acho que fez com que eu quisesse melhorar e atrás das buscar coisas. Alguma coisa. Então acho que é perigoso um pouco até essa posição da pessoa mais popular da escola, da pessoa mais bambambam, porque ela é colocada num patamar que ela não tem que se esforçar muito. Não sei. Então, e por outro lado, você sabe que essa foi uma reflexão que eu fiz recentemente, porque com essa história de redes sociais, Facebook, você acaba voltando a fazer amizade com as pessoas do passado, né? Então volta assim aquelas amigas. Parece do nada. Mas você sabe que foi uma coisa super interessante, porque apesar de eu ter essa sensação e ter uma sensação assim de que realmente eu era o patinho feio, assim, sabe? Porque as minhas amigas, elas iam passar as férias na Disney com as babás e eu ia pra Ilhabela com os meus pais e ficava só o final de semana porque eles tinham que voltar pra São Paulo durante a semana pra trabalhar. E aí, recentemente, eu encontrei esse pessoal do colégio de novo. E menina, você sabe que assim, em primeiro lugar, o carinho que as pessoas tinham comigo, que eu não enxergava. Ah, isso é verdade. E outra, as pessoas populares da época tinham problemas que eu nem imaginava que elas tinham. Isso. É verdade, é verdade. Então, eu acho que assim, o Osho, né, que é um das minhas grandes referências, assim, de sabedoria mesmo, né, ele fala que quando você se compara, você perde. Nossa, é incrível. E não é que você perde porque o outro está sempre melhor do que você. Você perde porque você exclui possibilidades, você se compara num aspecto muito pequeno com as outras pessoas. Nossa, inclusive tá no meu tema comparação. Que demais. Muito legal, muito legal. Né? Porque você olha para um aspecto muito pequeno da outra pessoa. Você está olhando para uma faceta do diamante e o diamante ele é multifacetado. É verdade. Né? Então, aquela menina que era super popular e que, nossa, eu morria de inveja dela porque eu era gordinha, ela era linda. Nossa, eu identifico! Gente, tudo. Isso. Bom, a gente parou no gordinha, as gordinhas e as populares, né? Pois é, menina, mas aí eu descobri que uma das meninas que eu olhava assim e ela era, nossa, o must na minha vida. Gente, a menina tinha tanto problema. Olha só. Mas tanto problema que foi uma das lições, assim, e até me veio um sentimento de quantos anos e quanto tempo que eu sofri me comparando, porque eu olhava para um aspecto que na época era o que me dizia respeito, porque eu era super encanada por ser a gordinha e ela era toda linda. Eu olhava para isso e perdia tudo o resto. Então essa frase, quem se compara perde, eu acho que é incrível, porque realmente, né, você perde ângulo de visão, né?
E uma coisa que eu amei, que eu vi no vídeo seu também, que você fala que a gente, quando, acho que foi hoje também, que quando você se compara, você está se comparando o palco da pessoa com os seus bastidores, exatamente, né? Fala um pouco mais sobre isso, que eu achei muito legal. Porque assim, né, hoje em dia a gente vive isso mesmo, você mostra aquilo que interessa mostrar. Assim, ninguém põe uma foto do cocô que fez pela manhã no Facebook. Não, né? É verdade. A gente tava brincando, né? Tirando uma selfie com um recurso de embelezador de rosto. Com certeza. Né? Claro, a gente gosta de se sentir bem, não é uma crítica a isso, mas eu acho que em tempos de que é tão fácil você aperfeiçoar o que você tá mostrando, é muito complicado. Porque quando você olha pro que o outro tá mostrando, você tá olhando pro que ele tá... Foi de melhor. Foi o que ele conseguiu fazer de melhor, é aquilo que ele tá mostrando. E você sempre vai olhar para aquilo que você ainda tem a melhorar. Então, quando você olha, né, para uma capa da revista, aquilo foi super modificado, tem uma luz que tá ideal, tem uma maquiagem, muitas vezes tem um Photoshop. E quando você olha pra você no espelho, nua e crua, você não tá olhando pro que você tem de melhor. É verdade. Você tá olhando para aquilo que você tem de pior. É verdade. Então eu acho que essa analogia é muito interessante. Quando você se compara com o outro, você tá comparando aquilo que você tem de pior, que são os seus bastidores, que é o seu backstage, que é o seu privado, mais íntimo, com aquilo que o outro trabalhou horrores para que chegasse no seu visual, né? Eu achei muito forte e isso é pra tudo, né? Não necessariamente só nas redes sociais, mas quando você encontra alguém, um profissional comparável ao que você faz, a sua profissão, você só tá vendo ali o superficial, né? E muitas vezes o resultado final de um processo, porque eu acho que isso também é muito legal da gente ter sempre em mente, né? Porque assim, a vida ela é um processo, a gente tem muito a ideia, a imagem estática de um momento que a pessoa tá vivendo na vida dela. Né? Olham pra você, pro seu canal do YouTube, a quantidade de subscribers que você tem. Nossa, ninguém sabe o processo que você teve e o processo que você tem muitas vezes pra estar onde você tá, pra eu estar onde eu tô, pra qualquer pessoa estar onde tá. Esse foi até um tema do movimento, porque nada é por acaso, ninguém faz nada do zero. Eu tava falando, até as crianças estrelas, os pais fizeram um monte de coisa antes de criar essas crianças estrelas, então ninguém é sucesso overnight, né? Tipo, da noite pro dia, como a gente fala. Então, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco, que você não sonhava em ser mãe, assim, você achava que você não ia ser mãe. Fala um pouquinho sobre isso, porque, acredite ou não, eu acho que a maioria das pessoas no meu canal, eu posso estar errada, vocês me ajudem aqui nos comentários, que eu conheço na rua, quando eu vejo encontrinhos, as pessoas falam, nunca pensei em ter filho, não quero ter filho, mas assistindo seus vídeos eu tive uma outra ideia e talvez eu queira ter filho, mas eu sempre me surpreendo com tanta gente que não quer ter filho. E você tinha o mesmo... Eu era uma dessas mesmo, e eu acho que por vários motivos, né? O primeiro deles é porque eu nunca tinha encontrado um homem com quem eu tivesse a vontade genuína de me relacionar a longo prazo, assim. Antes de eu conhecer o Ricardo, o meu namorado, o meu relacionamento mais longo tinha durado 1 ano e 11 meses. E eu tinha 22 anos de idade, eu tenho 37 hoje, né? Isso é muito legal falar, a gente brinca com esse negócio de idade e tal, mas eu acho que é muito importante que a gente amadurece, né? A gente sabe realmente o que a gente quer quando a gente tá mais velho. E eu conheço muitas mulheres, né, com 30 e poucos anos, solteiras, que falam, acabou minha vida. Minha própria irmã tava com 25, ela se achava super velha, achava que nunca mais ia encontrar ninguém. Então é muito legal essas e por um lado, assim, a maior inspiração que eu tenho nesse sentido é o próprio relacionamento da minha mãe com o namorado dela, que meus pais eles se separaram, eu tinha por volta de 18 anos, e a separação deles foi super traumática, então foi um outro motivo pelo qual eu achei que eu nunca fosse construir uma família, porque eu via o sofrimento de uma família acabando e enfim, e aí seria um assunto super longo, né, mas assim, o efeito da separação dos meus pais pra mim foi muito negativo e eu enxergava esse sofrimento, sabe, assim, como qualquer relacionamento está fadado a acabar do jeito que acabou o relacionamento dos meus pais. E hoje eu vejo a minha mãe num relacionamento que já tem 10 anos,
fazendo coisas com o namorado dela que eu nunca vi minha mãe fazendo com meu pai, e minha mãe tem 70 anos de idade. Uau. Então assim, nossa, viaja pra Europa uma vez a cada 2 anos por causa do congresso que tem sei lá onde, ou passeando na praia de mão dada, vendo o pôr do sol abraçadinho, sentado numa cadeira na beira. Mas eu falo, gente, então a minha mãe, ela, por um lado, a forma como eu fui criada, né, eu entendo, como a gente estava conversando, né, eu entendo que foi o melhor que minha mãe conseguiu fazer e foi aquilo que ela achava que era o melhor, mas minha mãe sempre trabalhou muito, então eu também trabalhava muito. Então todos esses aspectos, eles foram me colocando num ponto de que assim, gente, eu tenho mais de 30 anos, eu nem conheci o cara ainda. Tipo, que eu vou pensar em ter filho. Aí vira ciência e fala que você com acima de 35 anos, o seu nível de fertilidade diminui brutalmente. Pois é, e eu não sei se eu sou uma boa amiga ou não, mas eu tenho primas e amigas que, né, estão chegando nos 30 e poucos, eu só falo assim, você não quer ter filho? Não tem problema. Congela seus óvulos, sabe? Que se você decidir... Se você mudar de ideia, você tem a possibilidade. Tá mais novinho o seu óvulo, elas olham pra mim, tipo, cara de ET, eu não, desculpa, é que foi tão difícil pra mim, então essa é a minha contribuição pra você. Mas brincadeiras à parte... Mas isso que você falou, eu acho que né? Eu acho que é super relevante, porque assim, quando a gente vai no cinema, pra onde que a gente olha? A gente olha pra tela. Uhum. Mas é ali que o filme acontece. O filme acontece no projetor, lá atrás. E ninguém assiste o filme olhando pro projetor, a gente olha pra tela. Então o que isso quer dizer? A tela, as outras pessoas, são telas onde a gente projeta as nossas histórias e as nossas compreensões. Então quando uma amiga sua por volta de 30 anos ainda não teve filho, você projeta nela o que você viveu, a sua história, a sua dificuldade. Quando eu vejo uma pessoa, eu projeto a minha história, que foi a dificuldade dos meus pais, a separação, ter sido criada na mão de babá. De novo, sem culpabilizar minha mãe, hoje eu entendo que ela também teve o sofrimento dela referente a isso. Mas a gente está sempre, na verdade... Então, quando a gente tem uma história, eventualmente, de uma infância, que já teve as suas coisinhas, uma relação familiar que foi complicada. Além de tudo, eu tinha questionamentos assim muito severos com relação à monogamia, né? Mas será que um cara vai, que na verdade só retrata a insegurança, né? Será que um cara vai ficar interessado em mim pro resto da vida? Não sou tão boa assim, não tô nessa altura, né? Olha, como a cabeça vai longe, né? Então, por esses motivos que eu pensava, não, acho que não é pra mim. A maternidade, eu acho que não é pra mim. Que incrível. E aí você encontrou e... Você tem um vídeo sobre a história do relacionamento de vocês? Não. Você tem que fazer! Na verdade, ele tem que fazer esse vídeo. É um vídeo que tá prometido pra ele fazer. Ó, eu vou deixar no ar só pra ter um gostinho aí, porque senão eu não vou dar conta de todos os temas que eu tenho aqui. A gente vai ter que marcar mais vezes. Mas a história deles é muito, muito linda. Eu acho que vale a pena fazer um vídeo sobre isso, porque vai inspirar muitas pessoas. Eu acho que o que mais chama atenção assim da minha história com o Ricardo, eu acho que foi a questão de saúde que ele passou, que foi ter tido esse tumor no cérebro desde o começo. Eu conheci ele já no segundo encontro, ele me contou que ele tinha um tumor no cérebro. Então foi assim, desde o começo do relacionamento, a gente se conheceu por causa dos vídeos. Então, olha só, gente. E foi assim, ela falou que ela já sabia que ele era o cara. Era o cara. E aí quando vocês começaram a se relacionar e vocês decidiram, falaram, não, eu acho que a gente tem que ter um filho e vou embora e seja o que Deus quiser. Na verdade, um pouco antes dele operar, eu fui na minha antiga médica, né, não a que me acompanhou no parto e tal, e um dia eu tava conversando com ela e eu falei, será que eu tinha que ter um filho? Será que eu não tinha que ter um filho? E quantos anos você já tinha? 35 anos, isso foi em dezembro. E a gente já sabia que ele ia operar, a gente já sabia que ele ia passar pela cirurgia, tinha conseguido a vaga, etc e tal. E aí eu tava questionando isso com ela, mas será que o universo quer que eu seja mãe? Será que Deus quer que eu seja mãe? Será que? Ela falou, professora Flávia, você quer saber de uma coisa? Tem um jeito facinho de você descobrir se é pra você ser mãe ou não. Para de evitar. Se você engravidar, você vai ser mãe. E quer dizer que o universo acreditou que era a hora de você ser mãe. Se não acontecer,
e você fizer tudo o que você puder pra isso. E essa acho que foi uma contribuição assim riquíssima dessa médica. Porque foi aí que a gente realmente parou de evitar. Vamos deixar rolar. E exatos 9 meses depois, Que incrível. eu engravidei. Que maravilhoso. Fala um pouco assim, eu vi alguns vídeos que você fez sobre a cobrança que nós mulheres temos com relação quando a gente é mãe, né? A gente tem uma cobrança gigantesca com a gente mesmo de dar conta da casa, de dar conta do trabalho, principalmente a gente que tem o próprio negócio, a gente trabalha de casa. Como que você lida e você tenta ter esse equilíbrio com relação à cobrança de mãe? Que todo mundo fala que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa junto com você, né? Nasce mesmo. E fala um pouco sobre essa cobrança, assim. Então, e eu acho que isso é uma coisa que no meu caso é até um pouco maior, eu acho, do que seria o normal, assim. Porque como eu vivi essa questão de ter sempre a minha mãe trabalhando muito, eu pensava, se algum dia eu tiver filhos, eu quero estar presente. Eu também, assim. Apesar da minha mãe ter sido presente, era uma coisa muito forte pra mim. Né, eu quero estar presente, eu quero fazer parte mesmo, né? Porque eu acho que, assim como a minha mãe e muitas pessoas que te assistem, que me assistem, que tem que trabalhar fora, e muitas vezes eu vejo amigas minhas com bebês da idade do Gael, 5, 6 meses, tendo que voltar a trabalhar, tendo que pensar em deixar o bebê na creche. Eu acho que é um sacrifício muito grande, tanto pro bebê quanto pra mãe. Eu acho que a mulher sofre muito. Se eu tivesse que começar a trabalhar e deixar meu filho numa creche agora, eu sofreria muito com isso. Também. Então por isso que eu falo que eu até a maternidade está sendo até uma forma de eu fazer as pazes com uma parte da minha vida que eu vivi com a minha mãe, que eu vivi com essa questão da maternidade. E então eu tento administrar isso, lógico, né, de uma forma mais consciente, mas eu tenho dentro de mim ainda por cima essa cobrança de assim, por exemplo, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então, se eu tenho 3 horas no dia livres, pra mim é muito fácil eu mergulhar no meu trabalho, é muito fácil eu mergulhar. Porque eu acho que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, não tem muito essa distinção, o que é trabalho, o que é hobby. É verdade, é verdade. Né? Você acaba curtindo aquilo e você se diverte fazendo aquilo. E aí, às vezes, o Gael dá uma choradinha e aí eu falo, ai... Será que eu não devia estar ali com ele, Exatamente. Né? Isso acontece comigo também. Porque a gente trabalha de casa, a gente está criando, está produzindo, tem que responder o e-mail. E às vezes ela tá ali no canto e será que eu tô muito tempo com a cara no computador? Será que eu tinha que estar ali? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tá muito mais presente do que se a gente trabalhasse fora, digamos assim, das 8 às 6, por exemplo. Então é um equilíbrio que a gente tenta ter, né? Não é nem tudo nem nada, mas a gente sempre tá, será que Será que eu devia estar ali? E eu acho que isso é uma coisa muito de qualquer mãe, eu acho, né? Fica nesse questionamento. Será que eu não poderia estar fazendo de alguma forma melhor do que eu estou fazendo? Mas eu acho que essa, e é o que eu tento falar pra mim nesses momentos em que eu me pego nessa viagem do e se, né? Eu acho que essa é uma das armadilhas da mente. Verdade. Sabe? Porque a mente, ela tá sempre falando que a gente poderia estar fazendo melhor do que a gente está fazendo. Então... Nossa, isso é o tempo todo. E é mesmo. É demais, né? E é como é. Assim, isso não é nem, mas isso é horrível. Não, isso não é nem bom nem ruim. Isso é o que é, né? É simplesmente um funcionamento mental que faz parte do processo evolutivo do ser humano. O ser humano só conseguiu dominar os 4 cantos do globo porque ele é inquieto. Porque ele quer mais, porque ele quer conquistar, porque ele tá... Então, eu acho que o meu principal trabalho, eu comigo mesma, é eu tentar me desvincular, sabe? Quando minha mente começa a me falar que eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo aquilo, né? E eu acho que nós duas, a gente tem uma outra coisa em comum que eu acho que é uma bênção divina, que é poder ter o pai trabalhando junto. Então, assim, né? Hoje eu encontrei uma forma de me organizar com o Ricardo, que é... De manhã eu fico com o Gael, porque o Ricardo ele tem um ritmo de acordar que é diferente do meu. Eu já acordo meio pilhada no 220, eu pego o Gael, coloco no carrinho, vou pra pracinha, tem as mães da pracinha. Eu e o Ricardo ainda não encontramos esse equilíbrio de você fica com ela a tal hora. Então a gente vai dia a dia, que acho que isso a gente tem que adaptar. Mas é muito diferente também pra mim, porque meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 2 anos. Então, agora tá muito mais tranquilo, mas quando a Vitória nasceu,
eu praticamente não deixava ele fazer nada, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo pela minha experiência, era sempre minha mãe. Então, olha lá, o projetor. Total, né? Assim, não, imagina. Aí alguém falou, deixa o que o Ricardo faz. Hã? Como assim? Eu achava muito esquisito. Ou então trocar uma fralda. Eu sempre achei que eu era responsável por trocar todas as fraldas, porque eu acho que na minha casa eu nunca vi um homem trocar fralda. Então muito interessante, mas agora já melhorei. Então, mas essa dica, quem deu essa dica da gente se revezar mesmo foi a pediatra dele. Muito legal, muito legal. Ela deu essa dica da gente fazer como se fosse turno de trabalho mesmo, porque eu acho que assim, você começar na maternidade é difícil para qualquer pessoa, né? É sempre difícil. E eu acho que quando envolve trabalhos como os nossos, né, é mais difícil ainda, porque você conseguir, num determinado aspecto, é mais fácil você ter que bater o ponto. Porque você não tem alternativa, você tem que ir, vai sofrendo, mas vai. É verdade. Quando você sempre pode deixar pra depois, não, mas agora, mas tá tão gostosinho, né? É difícil, então eu acho que a disciplina, eu acho que é o mais difícil. Não, mas eu sempre falo, sou muito, muito grata por estar nessa posição, apesar de eu ainda estar me adaptando e tentando encontrar a melhor forma. Com certeza. Todo mundo passa por desafios na vida, né? A gente acabou de falar sobre a nossa infância, a vida inteira, né? Sempre tem um problema, alguma coisa. E você compartilhou no seu canal sobre o problema que o Gael teve nos rins, né, quando ele nasceu. E como que você lida com esses desafios? Assim, você fala muito... Eu amo o jeito que a Flávia fala nos vídeos dela, né? Como ela aprende sempre no dia a dia e como ela se comporta. Então fala um pouco, principalmente dessa parte, assim, que você teve que deixar o seu filho no hospital e voltar pra casa. Eu lembro que você até se emocionou no vídeo, falar... Pô, cheguei no quarto do meu filho, estava preparado para ele e ele não estava junto comigo. Como que você lida com esses momentos de desafios, de tristeza ou de problemas na vida mesmo? Tem duas formas de a gente enxergar absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Eu acho que a primeira das formas é através do ponto de vista da experiência. Então, assim, a experiência... Para você ter experiência, você precisa ter contrastes. Você precisa ter o bom, precisa ter o ruim. Você precisa ter o quente, precisa ter o frio. Você precisa ter o claro, precisa ter o escuro. Né? Se você não tiver os pares de opostos, você não tem experiência. Porque você não tem como saber o que é o quente se você nunca tiver colocado a mão no gelo. É verdade. Então, assim, existe, do ponto de vista da experiência, tem coisas que são desagradáveis e que aí a gente quer evitar, e tem coisas que são gostosas e que a gente quer perseguir, repetir e eternizar. Então, eu sou um ser humano, como outro qualquer, então obviamente tem coisas que fazem sofrer, foi horrível, eu não gosto nem de lembrar dessa situação, de chegar em casa e ver o quartinho dele, ele não tá comigo. Mas eu acho que tem uma outra forma da gente enxergar as coisas, e é dessa outra forma que eu procuro enxergar as situações que acontecem na minha vida e as situações que acontecem na vida das pessoas que de alguma forma participam da minha vida. Tenham sido meus pacientes no passado, ou as pessoas que participam dos grupos com a gente, ou até mesmo nossos amigos, nossos familiares, que eu gosto de imaginar sempre como se fosse de uma perspectiva do eu superior, né, do higher self. Então assim, é eu superior, superior mesmo, superior no jeito de enxergar. Então é como se você subisse num banquinho e você enxergasse a situação que está acontecendo de cima, de uma forma um pouco mais distanciada, e enxergando algumas conexões que quando você tá aqui, desce do banquinho no mundão, você só enxerga o aspecto horizontalizado, você não enxerga as relações e como as peças elas vão se encaixando e de que modo uma situação que é extremamente negativa num determinado momento, ela pode se reverter numa coisa muito boa. Por exemplo, um dos maiores desafios que eu tive no começo da maternidade foi a amamentação. Acho que muitas pessoas... Sem dúvida nenhuma, porque assim, eu sentia muita dor, né? E aí você vai aprender que dependendo da anatomia do seu seio, você tem maior ou menor facilidade, o tipo de bico, ou enfim. E eu tive muita dificuldade no começo, né? Eu lembro que uma noite antes, claro que tinha todos os hormônios do puerpério funcionando e toda a situação do Gael, que já não era favorável, mas assim, eu lembro que uma noite antes eu já sabia que eu ia receber alta e ele ia ficar no hospital.
E nessa noite anterior a isso, eu passei a noite inteira chorando, aos prantos, porque eu queria dar de mamar, eu sabia que ele estava com fome e ele vinha mamar e doía e eu arrancava ele do meu peito e aí ele chorava e o Ricardo ficava ninando ele dentro do quarto do hospital, de um lado para o outro. E eu lembro que quando ele foi transferido para UTI, realmente o pior aconteceu e ele foi transferido para UTI, e não porque ele precisasse da UTI, mas porque ele precisava continuar no hospital. E como ele tinha menos de 5 quilos, se eu tivesse mais de 5 quilos, ele teria um quarto na pediatria, onde eu poderia ficar junto com ele. Como ele tinha menos de 5 quilos, ele foi para a UTI neonatal, uma questão administrativa do hospital. Eu lembro que eu tinha uma alternativa naquele momento, assim, nada dependia de mim. A única coisa que dependia de mim naquele momento era eu cuidar do que ele comia. Isso é muito forte, porque a gente se desespera, mas não tem o que fazer. Não dependia de mim. Ia depender do médico fazer o exame, do tempo que ia demorar para o exame sair, do resultado do exame. Era muita coisa que estava fora das minhas mãos e a única coisa que eu tinha na minha mão é a capacidade de alimentar meu filho. Então, naquele momento, eu escolhi colocar toda a minha atenção nisso. E aí eu fui pro lactário do hospital e eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda para nutricionista, eu pedi ajuda para enfermeira, eu pedi ajuda para pediatra. Escuta, como é que eu faço para tirar o meu leite? E na hora em que eu comecei a ordenhar, a situação melhorou 200%, porque o meu peito estava todo empedrado, o bico não estava trabalhado. Na hora que a máquina começou a ordenhar e eu entrei na UTI, eu não sentia mais a dor da mama muito cheia. E quando eu entrei na UTI, e ele tava chorando de fome, porque ele tinha feito um exame, ele tinha ficado em jejum. Eu entrei na UTI, ele tava chorando de fome e eu não tive outra alternativa a não ser colocar ele no meu peito. E eu percebi que como foi bom ter ordenhado, e eu acho que o sucesso da nossa parceria, eu e Gael, na amamentação, eu devo a isso. Porque eu comprei uma maquininha e eu comecei a ordenhar. E com isso foi facilitando a pega dele, porque a maquininha fazia a sucção, então facilitava também o formato do bico. E ele pegou, e ele vai fazer 6 meses e tá em aleitamento exclusivo. Então assim, eu acho que existe essa outra forma de enxergar as situações, que é como se você subisse num banquinho e você tentasse entender, não o porquê, porque eu acho que a gente tem muito essa, mas por que isso tá acontecendo comigo? Não o porquê, mas o pra quê, com que objetivo? Com que finalidade? Eu gosto muito de fazer perguntas criativas. Então, assim, de que modo essa situação que está acontecendo pode me transformar numa pessoa melhor? É verdade. Algo que eu vivi, de que forma isso pode fazer bem para o maior número de pessoas possível? É verdade. E essa parte da preocupação, quando a gente fica muito preocupado, o medo apenas paralisa a gente não consegue enxergar as opções, as alternativas, e a gente fica ali, patinando, sem sair do lugar e desesperado. Sempre falo que eu ouvi um rapper falando, não sei se você já ouviu falar do 50 Cent, que eu nunca imaginei que eu ia sempre ter essa frase dele. Ele falou uma vez que fé e medo não cabem na mesma frase, não cabem no mesmo lugar. Então se você tem medo, você não tá tendo fé, você tem que confiar que é aquilo ali. Então, mas você sabe que o mais louco aqui, eu nunca tinha ouvido essa frase dele, mas eu tenho um outro ponto de vista sobre a fé e o medo. Eu acho que eles são exatamente a mesma coisa. Porque tanto a fé quanto o medo é você acreditar em alguma coisa que não aconteceu ainda. É verdade, é verdade. Então assim, no que você escolhe acreditar? Você escolhe acreditar que as coisas vão dar certo ou você escolhe acreditar que as coisas não vão dar certo? Porque não aconteceu do mesmo jeito. É verdade. Você tá brincando de prever o futuro. Então já que você tá brincando de prever o futuro, escolhe. Nossa, muito legal, nunca pensei dessa forma, muito bom. Não é? Maravilhoso. Eu vou acreditar em algo que não aconteceu, eu vou escolher acreditar em algo que vai ser bom. Muito legal, muito legal. Nossa, também vou guardar essa, Eu ouço muito você falar sobre gratidão, e eu fiz um vídeo, uma série no meu canal sobre 30 coisas para fazer antes dos 30 anos. Eu tava tentando ter filho na época, eu achava que eu precisava mexer minha vida, fazer alguma coisa diferente para as coisas acontecerem, não só para querer ter filho, mas em tudo. Sabe quando você tá naquela
situação, vou fazer 30 anos, eu não tô realizada profissionalmente, eu não tenho filho, enfim. E toda a cobrança da sociedade, da mulher balzaca. Nossa, velhaca. E, então, uma das coisas dos 30 antes dos 30 foi fazer um diário de gratidão. E abriu muito, assim, o meu olhar para as oportunidades, né, da vida que estava ali na minha cara e às vezes eu não percebia, ou então algo bonito que estava acontecendo e eu estava muito focada de, não tenho filho, não tenho filho, não tenho filho. Então isso fez toda a diferença na minha vida. Eu sempre fui otimista e grata no geral, mas nessa parte assim que foi mais difícil pra mim, eu dava umas baqueadas. Então isso fez toda a diferença. Então eu queria perguntar pra você assim, qual é o papel da gratidão na sua vida? Eu escuto bastante você falar essa palavra. E como que você lida e quais são os benefícios de praticar mesmo a gratidão? Então, eu acho muito que a gratidão, ela é meio que um divisor de águas, assim, na minha vida. Porque eu lembro direitinho do momento em que eu me sintonizei e me conectei, de alguma forma, com essa energia, assim, eu acho que com esse olhar, assim, sobre a vida. Eu tinha acabado de voltar da China e eu tava passando por um momento super complicado, porque eu tinha feito um investimento super alto num consultório novo. Minha mãe, na verdade, tinha feito por mim, né, porque eu voltei da China completamente falida. E eu queria muito mudar, de alguma forma, e eu não sabia ainda na época de qual forma, mas eu queria muito mudar a minha vida profissional, porque eu sentia que eu tinha mais a oferecer nos meus atendimentos mesmo, mas eu não sabia direito como fazer isso. Uma coisa que eu acredito muito é que todos nós temos algo único a oferecer para as outras pessoas. Gente, minha alma gêmea, não tô entendendo. Mas gente, a gente tem algo único para oferecer. E eu acho que muitas vezes isso tá dentro da gente desde sempre. E o nosso processo, ele tem que ser muito mais um processo como se fosse uma flor que vai desabrochando e que quando abre as suas pétalas revela para o exterior aquilo que existe dentro dela, sem nenhum tipo de comparação ou de julgamento, porque a margarida não fica se comparando com a rosa e nem a rosa fica se comparando com a orquídea. Todas elas têm a sua beleza única e todas elas abrem as suas pétalas sem ter medo desse exterior, né? Eu acreditava muito nisso, mas eu não sabia como fazer isso com os meus atendimentos, não sabia como fazer essa ponte entre aquilo que eu fazia e aquilo que eu queria fazer. E o universo, como sempre, né? O universo, Deus, a criação, o nome que a gente quiser dar, fez por mim aquilo que eu não conseguia fazer, né? Então, eu mudei de endereço, de consultório. Nessa mudança, 90% dos meus pacientes sumiram e eu fiquei com muito tempo vago. Nossa! Foi o momento que eu mais me dediquei a fazer vídeos, foi quando eu mais me dediquei ao canal. Eu lembro que eu saía de casa com uma malinha com 5, 6 partes de cima de roupa, pra parecer que eu não tava gravando os vídeos no mesmo dia. Sim. E eu gravava vídeos porque era a única coisa que eu tinha vontade de verdade de fazer, sabe? E aí, quando a coisa começou a engrenar, porque os vídeos no começo eles não eram públicos, eles eram vídeos que eu compartilhava os links, eu autorizava, eu colocava um e-mail pra autorizar as pessoas a assistirem. E aí eu fui pra China, eu levei um grupo de 20 alunos pra estudar na China durante 3 semanas, e quando eu voltei, eu não sei se foi alguma menção em rede social de alguém que era mais ativo, eu não sei. Eu sei que assim, eu tinha, sei lá, 500 subscribers no meu canal, e quando eu voltei da China eu tinha 1.500, né? Foi uma coisa assim, muito no começo, mas que em um mês triplicou a quantidade. E aí eu lembro que um dia eu tava no consultório, tocou o telefone, eu tava indo embora, tocou o telefone, eu atendi e era uma pessoa que assistia os meus vídeos querendo marcar uma consulta comigo. E naquele momento eu fiquei muito feliz, mas também adotei aquela postura de que, isso é tudo muito normal, deixa eu ver aqui minha agenda, quando que a gente pode marcar, porque, né, não vou ficar dando pulos de alegria ao telefone, porque eu nunca gravei um vídeo pensando em conseguir pacientes. Eu nunca gravei um vídeo na minha vida, até hoje, pensando em conquistar alguma coisa que não fosse gravar aquele vídeo e transbordar aquilo que eu sentia que eu tinha dentro de mim. E na hora que eu me peguei desligando o telefone, pensando que eu já estava atrasada pro jantar para ir embora para casa, eu falei, não, para tudo. Não é isso. Para tudo. Um milagre acabou de acontecer. Porque eu nunca pensei em gravar vídeo para conseguir um paciente. Ao mesmo tempo a minha clínica tá vazia,
ao mesmo tempo uma pessoa que tá me conhecendo como ser humano, porque o que eu coloco nos meus vídeos é a minha humanidade, tá querendo que eu ajude no seu processo. E é isso que eu tô pedindo pro universo, uma forma de construir uma ponte entre onde eu tô e onde eu quero estar. E essa ponte tá vindo e eu não tô dando espaço pra me sentir grata. Eu tô indo pra casa como se eu tivesse alguma coisa mais importante pra fazer. E naquele momento eu lembro que eu sentei e eu fiquei ali 5 minutos só sentindo gratidão por aquilo que tinha acabado de acontecer, e gravei um vídeo na sequência falando sobre isso, falando sobre a gratidão, porque eu acho que a gratidão é você se mostrar grato, e eu acho que é incrível nos Estados Unidos ter o Thanksgiving, é uma ação de graças, né? De você agradecer pelas coisas da sua vida, é uma ação. Agradecer é um verbo, implica em ação. Né? Não é você agradecer quando você ganha uma coisa incrível. Nossa, que legal, tô conhecendo você, que legal, como eu me sinto grata. Não, não é isso. Mas eu acho que a gratidão, ela é um sentimento que te abre portas, porque você tá mostrando para Deus, para o universo, que você é um bom recebedor. Algo vem para você e você trata como se não fosse nada. Nem presta atenção, né? Nem presta atenção. Então, eu lembro que foi tão importante pra mim, assim, e aí logo depois disso eu lancei o desafio dos 21 dias de gratidão, e aí na sequência vieram os 100 dias de gratidão, e agora a gente tá hoje o dia 181 dos 300 dias de gratidão. Né? O desafio que acaba no dia 20 de março, são mais de 100 mil hashtags no Instagram hoje em dia, de participantes do desafio da gratidão. A gente tava em Minas num workshop, e veio uma menina com gratidão tatuado no pulso. E ela virou pra mim e falou assim: esse desafio está mudando a minha vida. Olhar pra vida, em vez de focar naquilo que eu não tenho, focar naquilo que é mágico e que está na minha vida, isso tem o poder de mudar. Pra mim também, você falou até em divisão, né, de momentos. Pra mim foi a mesma coisa, porque eu tava naquele momento assim, que eu não tinha o que eu mais queria. Eu trabalhava com criança, todas as pessoas à minha volta estavam tendo crianças, e eu tava naquele momento que eu não tinha meu filho. E eu falava, eu preciso ser feliz, eu preciso, sei lá, eu preciso estar contente com o que eu tenho, porque se eu não tinha filho, eu vou ser infeliz pro resto da minha vida. E eu comecei a perceber certas coisas. Foi um exercício até com o Ricardo. O Ricardo tinha mais dificuldade nessa parte, ele... ok, vamos ver, ele se permitiu até, né, participar um pouco comigo, então, mas fez toda a diferença na nossa vida. Eu vejo que você fala muito, usa as hashtags, faz os desafios, então eu queria saber um pouco da sua experiência. E muito tem legal. Até um artigo que saiu na revista Forbes sobre os 7 benefícios da gratidão, depois eu te mando o link. Que legal, que muito legal. A gente coloca aqui legal. também, então perfeito. Uma coisa que eu vi num vídeo seu também, você falou um pouco sobre medo. Você falou que medo sempre foi predominante na sua vida, foi uma fala sua. E então eu queria que você falasse um pouco assim sobre o medo e como que você lida com isso para que isso não atrapalhe suas conquistas, para que esse medo não paralise você. Eu falo isso do medo porque eu sempre fui muito medrosa. Eu sempre tive muito medo das situações. Eu sempre tive muito medo de não dar conta. Sabe? Não, isso é... Tanto é que eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive no meu parto. Eu repeti um mantra durante o meu parto inteiro, que foi: eu não consigo aguentar mais. Eu subestimei completamente a minha capacidade, né? Eu, com 2 de dilatação, eu tava pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso ir pro hospital para ter uma anestesia, e a minha equipe sabia que no meu caso, com as escolhas que eu tinha feito, eu não queria inicialmente tomar anestesia, e dentro das minhas escolhas, o melhor seria eu tomar anestesia com 9, e eu lembro que eu achei que eu não fosse aguentar. Quando a obstetriz me fez o toque, eu tava na minha casa, ela falou: você tá com 2 para 3 de dilatação. E eu sabia que tinha que chegar em 10. E eu sabia que a anestesia era de 8 para 9, dentro das condutas que eu tinha optado. Eu fiz a matemática mais rápida da minha vida e falei: eu não vou aguentar. E o meu parto me mostrou que sim, eu aguento. Eu tomei a anestesia com 9 de dilatação. E eu aguento. Mas eu tinha essa ideia de que eu não aguento. Eu não estou à altura, né? Eu não estou preparada. Eu não sou boa o suficiente. O medo das pessoas não gostarem de mim. O medo das pessoas se decepcionarem comigo. O medo de magoar as pessoas se eu falasse que eu tinha ficado chateada com alguma coisa, ou se eu falasse que eu não tinha gostado de uma coisa que tinha acontecido. E dentro da medicina chinesa, o medo, ele é uma das 5 emoções básicas, que podem ser resumidas em 4, que é alegria, tristeza, medo e raiva. A palavra emoção, ela vem do latim ex movere, que significa mover para fora.
Então a emoção, ela é um sentimento, é algo que existe dentro da gente, é uma sensação que a gente tem, que tem um movimento, que dá e passa. A questão é que a gente vai criando tantos bloqueios, porque dessas 4 emoções que eu te falei, a única emoção que é estimulada pela nossa sociedade que a gente sinta é a alegria. Porque se você sentir tristeza, você tá com depressão. Se você tiver raiva, você precisa tomar um calmante. E se você tiver medo, você tem síndrome do pânico. É verdade. Ou é tudo estresse. Ou tudo estresse, né? Então, eu sempre evitei sentir medo. Eu sempre briguei muito com esse medo. E hoje em dia, a minha visão sobre o medo é assim. Existem o yin, o yang, o claro, o escuro, o bom, o ruim, o eu, o outro, a eterna dualidade. E existe o amor, existe o medo. Pra mim, essas são as 2 grandes formas de viver a vida. Ou é sentindo amor e fazendo as coisas com amor, ou é sentindo medo e fazendo as coisas pelo medo, através do medo. Se a gente for perceber no nosso corpo, isso fica claro, porque quando a gente ama, quando a gente está encantado por alguma coisa, a gente se empolga, a gente se abre, a gente expõe o nosso chakra cardíaco, a gente abre o peito. Já quando a gente tem medo, a gente se fecha. Então assim, o amor é um grande sim e o medo é um grande não. Então eu não quero sofrer, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por aquilo, eu não quero enfrentar, eu não quero viver. E na verdade, é importante a gente fazer... É o make friends, sabe? Com o medo. Porque o medo, ele mostra uma fragilidade que existe. Você só tem medo. Olha, porque você tá falando as coisas, tá fazendo assim na cabeça. Tá abrindo várias portas. Eu brinco, né? Eu falo que o Ricardo, ele é mais pé no chão, e ele é o não e eu sou o sim, né? Mas eu tenho essa coisa mais expansiva, eu consigo expressar mais meu amor e tal, e ele é mais retraído, mais na dele, e ele tem uns medos mesmo, então faz todo sentido. Quando ele fala não, é sempre porque tem esse, não vai dar certo, ou então, não vai dar tempo, é um medo de alguma coisa, né? É o não, né? O medo é o não. E eu acho que assim, não é um brigar com o medo, claro, né? Muita gente fala assim, está com medo, vai lá com medo mesmo. E eu acho que muitas vezes você fazer as coisas mesmo tendo medo, eu acho que muitas vezes, não todas, mas pode ser tipo um autoestupro, sabe? Você fazer algo desrespeitando a sua vulnerabilidade. Mas eu acho importante entender o que esse medo tá mostrando. E assim, isso é real? O que eu tenho medo de estar acontecendo, eu tenho certeza absoluta disso, né? Mas eu tenho certeza mesmo que isso... né? Eu não vou dar conta. Será que eu não vou dar conta? Eu posso afirmar com toda certeza, sem sombra de dúvida, que eu não vou dar conta? Eu acho que a gente tem que desafiar, né, o medo e fazer as questões, mas também saber ouvir nossos instintos, né? Sim. Porque o medo, acho que tira a gente de ciladas também, né? O medo é aquela coisa que você sentiu e fala, não vou. Eu nunca vou esquecer que eu tava saindo da faculdade, que tinha um beco, assim, que a gente tinha que passar toda vez. A gente sempre ia em grupo. Por algum motivo eu saí mais cedo ou mais tarde, eu não lembro, da faculdade, e meus amigos já tinham ido e eu fui sozinha. Aí eu tava naquele beco ali, eu olhei, aí me deu um negócio, aquele medo, eu falei, não vou, besteira, imagina, não vou. Acabei indo e fui assaltada ali. Sim. E aí eu falei, olha, se tivesse escutado, né? Então acho que também a intuição, né? Acho que é um aviso. Então a gente tem que sempre estar presente e tentar entender, né? Da onde vem esse sentimento, o que ele tá querendo me dizer, né? Não sei. É diferente a gente falar do medo do que da intuição. Entendi. Eu acho que são 2 coisas muito diferentes. Entendi. Mas o medo, ele não... O medo da vida real, assim, né? Não o caso como você contou, eu também já tive algumas experiências. Algumas delas eu ouvi e outras não, e me arrependi de não ter ouvido. Entendi. Mas eu acho assim, o medo que a gente tem é aquela voz que fica te falando, mas e se... que vira, que é uma coisa que vai desenrolando e uma coisa se transforma em outra, que quando você vê, você já construiu uma história na sua cabeça, né? De que você foi lá longe, você desenrolou e você fala, pera, mas isso é verdade? Eu posso pensar isso? Eu posso afirmar com toda sombra de dúvida que isso que eu tô... né? Não vai dar certo. Mas por que eu acho que não vai dar certo? E muitas vezes, quando a gente se questiona, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente tem medo de sofrer. Verdade. Como eu vou me sentir se, de repente, não der certo? Tem uma historinha que aconteceu, assim, que até virou piada interna entre eu e o Ricardo, né? Quando ele tava operando. Porque, assim,
A gente tem uma crença de que se ele morresse na cirurgia, que era uma possibilidade, ele iria para um lugar muito melhor do que esse aqui onde a gente está. Isso é fato. E por que eu tava com medo dele morrer na cirurgia? Porque eu estava com medo de como eu ia me sentir se por acaso ele morresse. Porque eu ia ficar sozinha. E a nossa sociedade é uma sociedade muito do medo. Né? A gente tá o tempo todo sendo bombardeado. Acho que cada vez mais, não sei porquê. A gente fala muito sobre propósito, né? A gente tava conversando sobre qual que é o nosso propósito aqui na Terra, qual que é o meu talento, o que eu vim aqui pra fazer, o que eu posso contribuir. E muitas vezes isso pode trazer até angústia para algumas pessoas, porque tem gente que não sabe. Eu demorei muito. Aquela velha pergunta: o que você quer ser quando crescer? O que você gosta? Qual que é a sua paixão? E tem muitas pessoas que não sabem e ficam angustiadas e às vezes falam: poxa, até eu falo, nossa, qual que é o seu legado? O que você quer deixar? Todo mundo é bom em alguma coisa. E até você descobrir, né, o que você é bom, às vezes pode trazer essa angústia, o medo, ou falar: não sou bom o suficiente em nada, então não sei o que eu vim aqui fazer. Não fala um pouco sobre isso, assim, sobre esse processo de descobrir, de se descobrir, né? Você pode ser bom em alguma coisa, o que você veio aqui pra fazer, ou se isso é uma coisa que não necessariamente a gente tem que saber. Qual que é a sua posição? Então, eu gosto, sempre quando alguém me fala assim: mas eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu pergunto assim: quais foram as últimas 5 buscas que você fez no Google? O seu histórico de buscas do Google é uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento. Ai, que medo! Tô brincando. É uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento, porque o que você procura na internet, o que você busca no seu momento livre, o que você gosta de fazer quando você tá com seus amigos. É que eu acho que as pessoas, e eu entendo que seja assim, porque realmente a gente sofre inúmeras pressões. A gente com 17 anos de idade, pra prestar vestibular, você tem que saber o que você quer fazer pro resto da sua vida. Acho que essa é a pior fase. É a pior fase, porque assim, você nem se conhece, você nem sabe quem você né? E você tem que escolher uma coisa muito definitiva, muito eterna. E até pouquíssimo tempo atrás, pessoas que tinham feito 2, 3 faculdades, elas eram mal vistas, porque assim, nossa, fulaninho já estudou tanto e até agora não se descobriu. Então, eu acho que assim, não precisa ser tão sério. Não precisa ser, nossa, descobrir a cura do câncer. E é óbvio que é importante descobrir a cura do câncer, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas não é todo mundo que tem uma missão como proclamar a independência da República. Sim. Na verdade, a sua missão nesse plano pode ser fazer o melhor bolo de cenoura do planeta Terra. Isso é verdade. Isso né? E eu acho que missão, quando eu, Flávia, né, minha forma de enxergar a coisa, quando eu penso em missão, eu penso numa coisa que você gosta de fazer. Uma coisa que você gosta tanto de fazer, que você se torna bom em fazer. Uma coisa que você se torna tão bom em fazer, que você faria de graça. Se não existisse dinheiro, você faria de graça. E que por fazer tão bem e fazer de graça, as outras pessoas pedem pra você fazer por elas e te pagam. É verdade. Uma forma de até agradecimento, de retribuição. Exatamente, não, de retribuição. De retribuição. Tão bem que porque essa é a ordem suprema do universo em abundância. 2 células microscópicas se encontram e 37 anos depois ela é um ser humano como eu sou. 5 meses depois o Gael consegue ficar sentado. Isso é abundância. 2 células se transformam em bilhões de células. Tudo, o universo ele está em constante expansão. A gente não é capaz de contar o número de estrelas que tem no céu. E o que a gente enxerga no céu é uma fração ínfima da quantidade. Então, a abundância, você come uma fruta, você joga o caroço no chão, ela nasce. Né? Então, a abundância, ela é ordem suprema no universo. A questão é que quando a gente se identifica com os medos, a gente está funcionando de acordo com o paradigma da escassez e não da abundância. Porque eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo que não dê certo, eu tenho medo que as pessoas não gostem, eu tenho medo que as pessoas... Não. E aí eu te desafio, não pense numa lasanha. Já era. Pronto.
Não existe não pro nosso inconsciente. É verdade. Existe a lasanha, existe não dar certo, existe não ganhar dinheiro. Então a gente, num nível, nós somos seres energéticos, num nível um pouco mais amplo do que simplesmente aquilo que a gente acha que sabe, a gente está emanando no nosso campo, que aí os físicos quânticos falam lindamente sobre isso, a gente está emanando sentimentos de frequência baixíssima. E a chance da gente conseguir oportunidades que a gente possa desbravar o nosso melhor e desabrochar e mostrar para as pessoas e para o mundo que a gente tem de melhor a oferecer é muito pequena, porque você está se defendendo de possibilidades. Por exemplo, né, no meu caso, eu nunca soube direito o que eu queria fazer quando eu crescesse. Essa pergunta... que bom saber, tá vendo? A esperança. Essa pergunta, o que você quer ser quando você crescer? É um absurdo. Eu não sabia o que eu travava. Aí até que chegou a hora, eu tinha que escolher, eu escolhi psicologia porque, enfim, a minha vida era tão complexa do ponto de vista emocional que eu imaginei que pudesse ser interessante estudar o ser humano para entender essa complexidade. Até hoje eu brinco que se eu tivesse ido fazer terapia, eu acho que eu não teria feito psicologia, né? Porque a minha busca era por um autoconhecimento, né? Mas assim, se eu olhar para minha vida lá atrás, antes mesmo da faculdade, porque uma faculdade infelizmente já tá lá atrás também, mas assim... Eu sempre fui aquela que gostei de apresentar trabalho em grupo na escola. Eu sempre fui aquela que quando as pessoas precisavam pedir conselhos, as pessoas vinham conversar comigo, porque nem sempre porque o meu conselho era o melhor do mundo, mas porque eu procurava não julgar, eu me colocava no lugar da pessoa. Eu era aquela que as pessoas que não entendiam as lições vinham pedir para eu explicar, não porque eu soubesse mais do que elas, mas porque eu tinha uma facilidade de comunicação. Então, hoje o que eu faço... que é gravar os vídeos é uma ínfima parcela daquilo que eu faço, mas eu trabalho com os grupos, né, ou mesmo os textos que eu partilho diariamente, que as pessoas falam, nossa, parece que você escreveu pra mim. Não, eu não escrevi pra você, eu escrevi pra mim. O que eu falo é o que faz sentido na minha vida. A minha habilidade não é, também é, mas não é de estar num consultório atendendo um paciente individualmente, tentando entender do jeito que ele é. Porque isso, tem gente que faz muito melhor do que eu. Mas eu entendo que eu tenho uma habilidade de comunicar coisas que às vezes são coisas muito difíceis de uma forma simples. É verdade, isso é verdade. E isso eu poderia estar falando sobre qualquer coisa. É verdade. E eu até falo, o que eu percebi também, assim, é uma forma mais fácil de você descobrir também qual que é o seu papel, o que você é bom, quando você sabe fazer algo que é muito fácil pra você, que você não tem que fazer muito esforço, que outra pessoa pagaria pra fazer. Exatamente. Então, eu cuido muito bem de bebê. E tem gente que tem pavor de bebê. Então, acho que tá ali. É uma habilidade, próximo, né? é uma habilidade. Que é nata, é sua, que você pode desenvolver, claro, estudando, melhorando, treinando. Se aperfeiçoando. Mas que tá ali, que pra você é tão simples. É natural. Que você falou, nossa, fazer um bolo. Nossa, se você pedir pra eu fazer um bolo, meu, vai sair queimado, minha cobertura vai sair horrorosa. Então eu vou lá e vou pagar pra alguém fazer pra mim. É que eu acho que a nossa sociedade, ela se orientou de uma forma, a gente tava até brincando, né? A gente tava jogando o jogo da vida outro dia, né? Eu comprei o jogo da vida, adoro, a gente tava jogando. E até no jogo da vida... tem isso, né? Então tem lá as profissões que têm os salários mais altos. É médico, advogado, engenheiro. Professor é um dos salários mais baixos, só não é mais baixo do que o artista. Uau. E o artista só não é mais baixo do que aquele que não quer fazer faculdade. Então aí, as crianças brincando com o jogo da vida, elas já vão tendo essas crenças limitantes na cabeça delas, de que elas precisam ter uma profissão tradicional, necessariamente uma profissão que você aprenda numa faculdade. Muitas vezes as habilidades que é o dom de uma pessoa que tem um ouvido para música que é incrível, ela já aprende ali que o artista ganha menos do que todo mundo. E se de repente eu tiver um interesse que não tem um curso universitário para me aprofundar naquele interesse, eu nem cogito. É verdade. Porque dinheiro é uma coisa que fala muito alto na nossa sociedade. Eu cresci assim também, eu pensava, não vou fazer pedagogia de jeito nenhum, porque o que vai ser de mim? Vou ganhar dinheiro como? É isso aí. Né? Então eu acho que é muito importante também, e principalmente para quem tem filhos como nós, eu acho que é muito importante a gente prestar atenção no que a gente fala para as crianças a respeito das profissões, a respeito do que é felicidade, né? Porque essa história assim, eu tenho um irmãozinho de 9 anos, ele me saiu com essa, assim, você precisa estudar para ser alguém na vida. Mas então você não é ninguém? Uau. Quem não estuda não é ninguém? É um Zé ninguém? Não, você já é alguém.
Mesmo sem estudar, você já é alguém. Você é um ser humano, você é valioso, você é importante, independentemente de você estudar ou não. Porque isso que a gente vai crescendo pensando, isso vai dando um nó na nossa cabeça de que então a minha missão, ela não é só a realização pessoal. Ah, mas eu vou ter a missão de fazer bolo de cenoura? Isso é muito pouco perto de você ser um youtuber, ou você ser um ator, ou você ser um grande cientista. Eu vou fazer bolo? Mas e se isso for o que faz a sua alma dançar dentro do corpo? É verdade, é verdade. É muito forte. É muito forte. E é legal que a gente pode hoje ter esse tipo de discussão aberto, né? Não você ter que entrar num consultório e pagar alguém para se descobrir, que a gente possa conversar abertamente assim numa rede social, né? Trazer essas questões, porque importantíssimo. Acho que para mim e para você, acho que é isso, esse é o seu papel, né? Uma das suas missões, das facilidades que você tem. E eu sou muito, muito grata mesmo por poder ter esse tipo de conversa e poder compartilhar com tantas pessoas que têm os mesmos questionamentos que a gente. Sim. Que a gente está tentando se descobrir. Até nós como mães agora, como você falou, a gente tem que parar e prestar atenção. Qual que é a mensagem que a gente está passando? O que a gente está falando? Quais são os valores que a gente está passando? E que isso vai moldar realmente as crianças que vão estar no futuro. Engraçado que antigamente é tão clichê, todos os clichês eu acho que são os segredos da vida, na verdade. E quando eu era menor, que o pessoal falava, criança futuro da nação, tipo, não fazia muito sentido na minha cabeça. E realmente né? Hoje eu entendo perfeitamente assim, o que isso significa. E que tudo que a gente fala, tudo que a gente vive vai moldar mesmo essas crianças. Então, esses valores, essas falas que a gente tem são muito importantes, só que eu acho que primeiro a gente precisa se conhecer para que a gente possa, né, poder oferecer algo mais. Sempre, eu acho que o caminho é sempre de dentro para fora. Eu tenho um monte de assunto, mas esse daqui já ficou gigantesco. Mas eu agradeço demais você pelo bate-papo, por vir até aqui, por tirar um tempo e trazer sua família aqui para eu conhecer. Foi uma honra, pra mim uma alegria muito grande. Quando ela chegou aqui, eu fiquei emocionada. Eu me emociono fácil, mas assim, é fácil, mas não é pra menosprezar. Tipo, não é qualquer coisa. Eu acho que são coisas importantes, mas eu sou super emotiva. E eu me identifico muito, gosto do material que ela faz, então foi um prazer pra mim. Com certeza. E sempre um grande aprendizado. Gratidão. E você é maravilhoso. É mesmo. Muito bonzinho, paciente. Tava aqui falando, só que eu tava com saudade da minha mãe. Acho que tava querendo um colinho, querendo um cheirinho. Fala, se eu não falar alguma coisa, elas ficam até amanhã gravando. É verdade. Não tem fim. É verdade. Mas obrigada mesmo. Eu adorei, foi ótimo. Abençoe. Amei. E abençoe muito sua família. E espero que a gente fale mais. Não aguento esse sorriso. Então, olha, próximas vezes a gente já tem que marcar outros novos episódios. Meu roteiro não acaba aqui. Olha meu caderninho. Dream until your dreams come true. Lindo. Sonhe até seus sonhos se realizar. Na verdade, eu ganhei isso de uma de vocês, então é muito mais especial que eu faço as anotações aqui. Mas é isso. Lembre sempre de avaliar os vídeos. Vocês podem se inscrever no canal para conhecer mais os vídeos. E também você pode se inscrever para receber os áudios. Se você está aqui pelo blog ou pelo podcast, só ouvindo áudio, você pode se inscrever também para receber os episódios novos, tá bom? Então, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchau! E contem aqui algumas das suas experiências ou o que vocês aprenderam com esse bate-papo aqui, tá bom? Beijão. Beijo, tchau.